Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por alguns sinais de recuperação. Portanto, ontem já vimos que as quedas acabaram por ficar um pouco atenuadas e esta manhã vemos, por exemplo, o índice alemão, o Eurostoxx e até mesmo o CAC a tentarem contrariar, então, um sentimento mais negativo. Portanto, pelo menos no lado europeu já se nota aqui alguma calma, depois das fortes quedas que bem sabem, portanto, associadas então aos receios sobre o risco de recessão nos Estados Unidos e também esta questão toda das tarifas que está a criar também alguma incerteza nos mercados. Portanto, esta manhã então aqui a ser marcada por algumas recuperações essas que não são tão visíveis nos futuros norte-americanos, mas ainda assim vemos alguns ganhos, portanto, no caso do Nasdaq neste momento, no caso do S&P também, e até mesmo no caso do Dow Jones. A sessão de hoje vai ser marcada principalmente pelos dados da inflação, portanto, como a hora mudou esta semana, os dados saem todos uma hora mais cedo, portanto, em vez de ser ao 1h30, vai ser ao meio-dia e meia, e o nosso webinar especial será ao meio-dia e um quarto e não à 1h15. Portanto, por causa do webinar vai ser dado por mim, portanto, eu convido-vos a participar, vão gostar, de certeza. E, portanto, vamos fazer a cobertura dos dados. Portanto, espera-se que a inflação, em termos homólogas, taxa de inflação subjacente abrande, portanto passa os 3,3 para os 3,2. Espera-se também um abrandamento na taxa de inflação geral, que passa dos 3 para os 2,9. Atenção que aqui houve uma subida em comparação com os dados de janeiro, portanto de dezembro para janeiro houve aqui novas pressões sobre os preços e aqui o mercado vai estar atento, até porque os dados de hoje podem influenciar também as perspectivas sobre as taxas de juros para os próximos meses no lado da FED. Portanto, vai ser aqui importantíssimo, tendo em conta que o mercado também está a reagir desta forma, porque a economia está a abrandar e não há perspectivas no curto prazo das taxas de juros abrandarem. Depois mais coisa, vamos ter também aqui algumas declarações de membros de bancos centrais, portanto do BCE, também do Bundesbank, e, portanto, será essencialmente isto. Portanto, apesar de não termos assim, em termos macroeconómicos, muitos indicadores, os que temos são extremamente relevantes. Se olharmos aqui para o mercado, portanto, como eu estava a dizer, já começámos a ver no dia de ontem algum abrandamento, pelo menos, das expressões de venda. Se olharmos aqui para o VIX, vemos que ontem o VIX até fechou em negativo, hoje está a recuar um bocadinho. Não quer dizer que seja esta a tendência a seguir, mas pelo menos está a recuar um bocadinho e está a recuar nesta zona acinzenta, que é uma zona que pelo menos no passado trouxe o índice depois a recuperar e fez com que os índices bolsistas recuperassem também. No lado das obrigações, vemos que agora estão a estabilizar um bocadinho, mas têm recuperado muito à medida que as yields têm estado a cair, o que é curioso. Portanto, nós temos vindo a observar dois movimentos que fazem sentido olhar com atenção, que é o facto das yields estarem a cair muito e o facto do dólar também estar a cair muito, apesar do sell-off no mercado acionista. Isto pode também significar que o mercado também já está a prever aqui algum tipo de mudanças, portanto, em termos de até atuação no lado do FED. Se olharmos aqui também, este aqui é um gráfico que eu recomendo que acompanhem, que é o dólar contra o yuan chinês. Portanto, aqui poderá ser interessante porque no passado serviu para perceber os ciclos anteriores do dólar, apesar de o yuan não estar sequer no índice do dólar, mas se formos a ver, se sobrepusermos os gráficos, vemos que há aqui uma correlação e neste momento sugere que o dólar em relação ao ien pode cair um bocado mais. E isto pode ser bom porque também faz com que o Banco Central Chinês, portanto o PBOC, possa aplicar a fundo a bazuca chinesa, que até agora está um bocado limitada, porque a aplicação de estímulos massivos, como se espera, não pode ser aplicado neste momento, porque ia levar aqui a um descontrole muito grande no câmbio e depois isso ia afetar também a balança comercial. Portanto, aqui é claramente um gráfico que devemos olhar. E depois temos o euro-dólar, que continua muito forte e, portanto, a beneficiar de todo este sentimento, portanto, de que o dólar está mais fraco, tendencialmente poderá continuar a desvalorizar mais, ainda por cima se tivermos em conta aquilo que foi o primeiro mandato de Trump em que o dólar desvalorizou e este segundo mandato, portanto, também pode associar a este cenário de redução das taxas de juros. Possível cenário de redução das taxas de juros. Nos metais, portanto, vemos também alguns movimentos curiosos, portanto, têm estado aqui um bocado flat, mas estão à espera, então, dos dados
que serão conhecidos hoje. Temos yields e dólar muito fracos e isso faz com que, em teoria, tanto a prata como o ouro possam aqui valorizar bastante no curto prazo. Já o petróleo tem aqui um bocado flat, portanto, teve a cair bastante, agora aqui a consolidar junto desta zona muito forte de suporte. E bom, e agora é uma questão de vermos, portanto, mas aqui também as expectativas sobre o maior abrandamento na atividade económica está também a penalizar o comportamento das matérias-primas energéticas. Que o mesmo acontece com o gás natural, portanto, o gás natural quebrou aqui este máximo, ainda ganhou um bocadinho de momentum, voltou a recuar, portanto, com alguma dificuldade. Nós, apesar de tudo, continuamos a certo modo a ver o preço a consolidar, mesmo que consolidação principal já tenha sido quebrada, mas claramente aqui também a ser um bocado penalizado. Quando olhamos para a cobre, a situação muda um bocadinho, e aqui é curioso. Cobre que normalmente é usado como um proxy para a economia, está agora a recuperar, apesar destes receios todos da atividade económica. Isto faz com que, portanto, também possamos ver ou interpretar aqui alguns sinais sobre a possibilidade de haver aqui algum tipo de mudanças. Depois no mercado de cripto, vimos ontem a Bitcoin a recuperar bastante, junto aqui a estes mínimos. Hoje está a estabilizar um pouco, o mesmo acontece com as restantes altcoins, mas que pode ser aqui bastante interessante também acompanhar e certamente deverão estar aqui expostas a períodos de maior volatilidade. Portanto, do meu lado, são estas as notícias que eu queria partilhar convosco. Portanto, convido-vos mais uma vez a participarem no webinar da meio-dia e um quarto, onde vamos fazer cobertura dos dados do CPI e, portanto, vamos interpretar os dados, vamos olhar para os mercados como é habitual, mas especialmente neste evento que é tão importante. Portanto, do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.